Olá, seja bem-vindo à STP-TV. Na emissão de hoje recebo João Pedro Cravido. Juntos abordaremos o tema o lugar da liderança, o local da autoridade. O lugar da liderança, o local da autoridade. Para explicar o porquê do título, a explicação é bastante simples. Eu estou em presença de um estudante paraoficial de um corpo de polícia, um estudante, enfim, que se está a especializar em segurança interna. Houve, obviamente, necessidade de ter alguém com essa expertise para ajudar-nos a compreender uma série de especificidades, não só de São Tomé e Príncipe, mas também, enfim, num contexto mais alargado, daquilo que é essa temática, que é uma temática muito candente, sobretudo em países em via de desenvolvimento e que estão a criar os seus regimes democráticos e os seus Estados de Direito. João Pedro Cravido, estudante do Instituto Superior de Ciências Policiais e de Segurança Interna, um mestrado integrado na sua própria licenciatura. João Pedro, obrigado por estares aqui. Obrigado, é um prazer. A coisa, que é uma pergunta que eu tenho que fazer e que normalmente faço, porque é uma questão de vocação, que é o que é que te levou a optar por essa área de estudos? Eu sei que tu tens na família, enfim, gente ligada à defesa e segurança interna, isso pode ser uma boa motivação, mas o que, para além disso, te terá motivado a escolher essa área? Mais uma vez, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que estejam a nos ver. É uma honra estar cá, é uma honra falar sobre o meu projeto de dissertação, sobre o meu trabalho final de curso. E começo a dizer, mediante a tua pergunta, que, embora tenha familiares no ramo, mais concretamente no ramo militar, nunca foi um sonho ser polícia. Eu sempre sonhei seguir direito, fazer licenciatura em direito, e segui a área da advocacia, mas quando estava a terminar o 12º ano, tenho amigos, tenho amigas e uma amiga é que perguntou-me se eu estou interessado em candidatar-me para ciências policiais porque ela conhecia alguém que tinha terminado o curso e que falava muito bem do curso, que só via vantagens no curso. E eu confesso que na altura eu não sabia que a polícia estava a investir na formação do pessoal, porque nós conhecemos a nossa realidade, sabemos que a formação na polícia ainda é algo muito deficiente. Tem estado a melhorar e eu sou a prova disso, e bom que assim é, mas na altura era complicado, e estamos a falar de 5 anos para cá. Então, eu achei interessante, achei muito interessante, fui pesquisar, gostei muito do que vi na internet e candidatei-me, consegui. E o gosto foi surgindo aqui, porque se nós formos ver ciências policiais, a polícia tem um grande cruzamento com o direito, que era a minha primeira opção. Portanto, vi com bons olhos, candidatei, consegui e em 2009 vim para Portugal fazer o curso. E está a ser satisfatório? Já percebi que sim, muito. Daquilo que disseste, já percebi que estás muito entusiasmado com a licenciatura. Porquê? Foi uma paixão desde o momento que eu entrei. Toda a envolvência do curso apaixonou-me totalmente e eu só estou encantado. Por quê? Porque é uma área muito nobre, é uma área difícil, uma área complicada em termos de conciliação da vida pessoal com a vida profissional, mas é uma área muito interessante, é uma área que a pessoa doa-se para a sociedade, doa-se para o cidadão, doa-se para o país. E tudo isso faz com que eu tenha a imensa honra de pertencer, eu digo, à PNSTP, que é a polícia com quem eu vou trabalhar, mas eu também devo muito à PSP, que é a entidade que está a formar. Isso é giro. Primeiro ouvir-te falar dessas 3 doações, não é? A sociedade, ao cidadão e ao próprio país. Mas o que eu acho mais complicado, sempre que penso em polícias, estamos aqui em presença de um futuro oficial da polícia, ou de polícia, é que eu vejo que isto tem que ser vocacional, as pessoas têm mesmo que gostar e têm que ter esse sentido de serviço e de serviço público, essa tal doação, efetivamente, mas também tem que ter uma formação ética, que é o que se pretende,
muito superior, muito vertical e muito quase que inabalável. Mas o mais interessante ainda, isto não é uma pergunta, isto ainda é a base da conversa, é que tem que se doar também ao Estado de Direito, não é? Mais do que doar-se essas três grandes dimensões, a cidadania, ao país e à sociedade, ao Estado de Direito. Exatamente. Dificulta muito em termos de compreensão da própria licenciatura. É assim? De certa forma, sim, porque nós... Os nossos limites estão muito ali, não é? Todos nós somos humanos, todos nós estamos enquadrados numa sociedade e temos as nossas formas de pensar e estamos atentos ao que se passa. E eu, como santomense, estou muito focalizado para a realidade santomense. Portanto, a parte política é uma parte que não me foge do dia a dia. E eu estou atento a isso, eu vejo, eu acompanho, mas escolhendo essa profissão, eu tenho que saber separar as coisas. Eu tenho que criar um limite dentro de mim, do meu lado pessoal, João Pedro como cidadão, do João Pedro como oficial. Porque são duas coisas distintas, embora que se confundem muito. Bem, no contexto de umas ilhas é muito complicado fazer essa separação e nós sabemos. Exatamente. Nós temos bem a consciência. Por isso, eu espero mesmo que as pessoas entendam que são duas coisas totalmente diferentes e eu vou fazer questão de vincar isso mesmo. Que uma coisa é o oficial de polícia e outra coisa é o João Pedro Cravido. É uma coisa, vou-te interromper para dizer o seguinte, tu quando disseste, e isso ia-me passar um pouco ao lado, que é uma coisa importantíssima, que existe, de facto, um investimento forte em profissionalizar a Polícia Nacional, sobretudo em dotá-la de quadros técnicos e superiores, e já com preparação bastante boa e específica para o serviço público, e para entender também o Estado de Direito e os limites do próprio corpo policial dentro dessa realidade. A verdade é que temos visto muita renovação de quadros na Polícia Nacional, sobretudo quadros dirigentes. A minha questão é a seguinte: no Instituto Superior de Ciências Policiais e de Segurança Interna, há mais santomenses para além de ti a fazer essa licenciatura? Sim, nós ao todo neste momento somos 9, já fomos 10, todos os anos, desde 2009, têm entrado pessoas, porquê? Porque desde 2000 é que começaram a formar santomenses no ISCPSI, mas de 2005 até 2009 houve interregno por questões que não interessam vir para cá, mas que a partir de 2009 isso começou a ser contínuo, sem interrupções, e desde 2009 nós temos vindo a formar sempre 2, 3, no ano passado saíram 3, no próximo ano, que é a minha fornalha, serão 2, depois mais 3, depois mais um, e depois mais 2, ou seja, nos próximos anos, nos próximos 5 anos, teremos mais ou menos uma média de 12 formados em ciências policiais. Isso é extraordinário para um país com uma dimensão como São Tomé e Príncipe como o nosso país é. A questão é a seguinte, e estamos a falar sobre isso antes de entrarmos aqui para a emissão. Quer dizer, as pessoas têm a sensação de países pequenos, que as ilhas, os pequenos estados insulares, que a criminalidade é normalmente baixa. Enfim, no caso de São Tomé e Príncipe, leve, Cabo Verde terá a Morabeza, Seychelles tem uma coisa semelhante e tal. Ou seja, essa noção de que naquelas ilhas quase que não se passa nada, quase que não há criminalidade, nem criminalidade violenta, que é tudo muito na paz e na boa, um pouco naquela onda jamaicana, enfim. A verdade é que os índices de criminalidade das ilhas são, em média, superiores a de países continentais. Haverá alguma explicação para isso? O que é que está por trás disto? Bom, primeiramente, eu diria que a tipificação do crime normalmente é diferente. Quando falamos de um país continental, de um país gigantesco, estamos a falar de crimes muito mais elaborados, muito mais gigantescos na sua forma própria. Por exemplo, estamos a falar de branqueamento de capitais, estamos a falar de crime organizado, ou seja, outro tipo de crimes. Nas ilhas insulares, nos países pequenos, normalmente vemos mais violência doméstica, ou seja, que são crimes também
pela forma como acontecem, são crimes violentos mesmo. Crimes de proximidade e de muita emocionalidade. De muita emocionalidade, exatamente. Mas tem acontecido muito, ou seja, são países pequenos que supostamente, como tu disseste muito bem, normalmente devia reinar a paz, a tranquilidade e, felizmente, Cabo Verde, São Tomé são países para lá, felizmente é essa imagem que passa. Essa imagem que é um país tranquilo, mas sabemos que São Tomé já foi mais tranquilo do que é atualmente. Como Cabo Verde, não é? Como Cabo Verde também. Acontece com Cabo Verde. Exatamente. Com as Seychelles, Ilhas Maurícias, o processo é muito semelhante. Sim. E com as ilhas das Caraíbas, igual, não é? Exato. É muito semelhante também esse crescendo de criminalidade, ou de índice de criminalidade, em países com essas características. Sim, porque o país também está a evoluir e quando se diz a evolução tem sempre para os dois lados, com o lado positivo e com o lado negativo. Portanto, as pessoas não estão muito mais expostas, o país tem recebido muito mais turistas e vemos que a criminalidade também passa muito por aí, passa muito por pôr-se a jeito, ou seja, há o porquê de se praticar o crime, então pratica-se. Portanto, ou seja... O ambiente quase que favorece. Favorece, exatamente. E a polícia, eu acho que isso não leva nada para o lado político. A polícia deve ser capacitada cada vez mais para dar resposta a isso. Porque a polícia santomense é uma polícia jovem. É uma polícia que tem poucos anos, que tem muito ainda para desenvolver. Portanto, deve-se apostar muito na polícia, sim, na polícia e outras forças de segurança, porque temos que acompanhar essa evolução da criminalidade, porque não vamos fugir dela, infelizmente. Ou seja, ela supostamente tende a aumentar. Então, se tende a aumentar, nós temos que capacitar cada vez mais a polícia para dar resposta a isso. A verdade é que no caso de São Tomé e Príncipe não se tem muita noção de que esse trabalho, sobretudo o lado preventivo desse trabalho que esteja a ser feito. Quer dizer, em termos organizativos e de incorporação de novos quadros e até de algum equipamento, nota-se que há aqui uma evolução. E dizes bem, a polícia é jovem. Efetivamente é, até porque se nota e tem-se essa percepção imediata. A questão é que todo o trabalho de prevenção do crime, ou seja, aquilo que passa por uma educação relativamente à criminalidade, a tipologia do crime, a polícia de proximidade, esse tipo de trabalhos têm obviamente que ter por trás uma ideia política estruturante para esse setor, para o setor da segurança interna, isso efetivamente não acontece no país. Ou seja, pelo menos eu não tenho essa percepção de que isto esteja a ser trabalhado. Também tens essa ideia ou achas que já estão passos a serem dados nesse sentido? Eu volto a frisar que isso para mim passa pela formação. A formação de quadros, ou seja, dos agentes, dos oficiais, é a base para que seja feito isso. Ou seja, nós só conseguimos mudar a imagem que é feita da polícia, nesse caso a polícia santomense, se começar de dentro, ou seja, se nós querermos mesmo mudar. E a nossa intenção é pôr a nossa polícia mais além, mais preventiva, ou seja, uma polícia que transmita confiança para o cidadão. E a proximidade, o estar sempre alerta para o que se passa, é a intenção da polícia, mas é complicado quando nós estamos inseridos numa sociedade, num país que fragilidades econômicas são imensas, problemas sociais também são imensos e é complicado a polícia fazer a sua parte, mas tenta e vai sempre tentando e a prova disso é que nos últimos anos a imagem tem melhorado e nós vamos sempre lutar para isso. E eu sou o primeiro a reconhecer que ainda estamos aquém. Estamos, mas penso que temos muito por onde seguir e temos feito isso. O tema da tua tese de mestrado integrado na licenciatura, a liderança como fator de motivação, um olhar à realidade da Polícia Nacional de São Tomé e Príncipe. Quer dizer, tem-se a noção que, normalmente, que os mestrados são complementos ou aprofundamentos daquilo que é o costumam ser as licenciaturas, como quisermos, não é? Ou até de própria qualificação pessoal. Eu, quando olho para isso, percebo que o tema que tu escolhes tem muito a ver com, e aqui ainda estamos no nível da percepção, com a minha percepção e a percepção de muitos são-tomenses, e se calhar não só, de que normalmente nos comandos das polícias
falta a liderança. Quando eu digo liderança propriamente não no sentido hierárquico, não no sentido de disciplinar, não nesse sentido de obediência aos regulamentos da própria polícia, mas liderança no sentido de que da forma como a cidadania olha para quem está à frente dos órgãos policiais, dos corpos de polícia. Isto foi feito a pensar especificamente nessa vertente, ou seja, na forma como a cidadania deve olhar para quem dirige os corpos policiais, que normalmente não são olhados como autênticos líderes de um corpo, de uma força, de uma organização, mas mais como chefes. Aquela noção do chefe de polícia, aquela noção muito antiga de que aí está uma pessoa que está só para servir enquanto comando, enquanto utilizando só as regras dos regulamentos e tal. Isto aqui, estás à espera de ir mais longe com um tema como este, não é? Exatamente. Eu acho interessante tu teres esta visão do trabalho tendo em conta o que tu vês. Mas eu confesso que quando eu pensei no tema, e eu digo isso porque sinto-me numa zona de conforto para falar sobre isso, e não foquei concretamente sobre a visão dos outros para os líderes da polícia. Não. É a visão da polícia perante os seus líderes. É mais esta a minha intenção. Por isso que eu no título tenho a liderança como fator de motivação. E esta motivação é para os que estão ali dentro da organização. Por quê? Faz sentido. Por quê? Porque olhar à realidade da Polícia Nacional de São Tomé e Príncipe, por quê? Porque São Tomé e Príncipe é um país com imensas fragilidades, eu já tinha referido isso. E isso faz com que tenhamos muitos problemas, fator econômico, fator social, fator político, pronto. E principalmente os agentes, que são aqueles que normalmente não recaem os louros, mas devia, porque um oficial, um verdadeiro líder, só consegue ser líder se o agente, se o subordinado der aquela bagagem para ele. E como que dá a bagagem? Exercendo da melhor forma profissionalmente o seu trabalho. Portanto, e ele não conseguirá fazer este papel se não estiver motivado. E esta motivação na nossa realidade, nós podemos ver por diversas coisas. Pelo simples facto de ele não ter dinheiro para sustentar a sua família. Pelo simples facto de não ter farda, não ter equipamento para trabalhar. Não ter a dignidade para fazer o seu trabalho. Não ter a dignidade para fazer o seu trabalho. E por isso que nós podemos estar horas e horas aqui a falar, porque isso gera outras coisas. Ou seja, ele mesmo querendo seguir a parte da lei, a parte como deve ser, mas depois ele desvia-se para outros caminhos, que nós sabemos, que não quero citar o próprio nome, mas leva a isso. Desvios profissionais, digamos, que é para sermos usando aqui uma metáfora. Exatamente. Se quisermos. Leva a isso. E o líder, e eu quero focar, sim, no oficial, que é o que eu serei, mas líder dentro da polícia pode ser qualquer um. Mesmo um agente perante outro agente pode ser um líder. Um chefe, depende da circunstância. Porque nem sempre, num determinado acontecimento, numa determinada ocorrência, vai estar sempre oficial. Sim, mas isso tem reflexos, o que estás a dizer está tudo correto e eu percebo e tens toda a razão, mas voltando àquilo que eu dizia um bocadinho, quer dizer, isto funcionando normalmente, tem obviamente reflexos, para as pessoas entenderem, tem obviamente, porque isto não é feito por acaso, não é feito só exclusivamente para funcionar ao nível da organização, mas tem obviamente reflexos na relação com a cidadania, claro. Que é o que se pretende. Exatamente, claro. Ou seja, se o líder conseguir mobilizar bem o seu grupo de trabalho, e aí sim podemos generalizar para qualquer tipo de liderança, para qualquer tipo de sector de trabalho, primeiramente, a imagem do grupo melhora. E assim consegue transmitir uma boa imagem para fora. E os que estão de fora conseguem ter aquele respeito e, como que eu vou dizer, conseguem admitir que o trabalho está a ser bem feito. E eu vejo que muitos santomenses veem que a polícia está a melhorar com os líderes que nós estamos a ter, com que estamos a formar. Com as novas lideranças. Com as novas lideranças. É importante isso. Muito importante. Ou seja, isso é a visão de fora para dentro. Mas eu também quero muito que se preocupe com a liderança de dentro para fora. Ou seja,
de dentro, depois fora. Porque as duas coisas é importante. Tem que ser complementares. Tem que ser, exatamente. São mesmo complementares. Exatamente. São complementares. Bem isso. Exatamente. Mas o respeito, o desenvolvimento emocional, psicológico dos agentes tem que ser muito trabalhado. Porque há um déficit de trabalho, há um déficit de motivação muito grande nos agentes. Muito grande mesmo. Porque eles não se sentem motivados, eles se sentem como excluídos, que os oficiais têm mais regalias, têm direitos e eles não. E os políticos devem se preocupar com isso, devem se preocupar também em tentar nivelar um bocadinho mais, ou seja, subi-los um bocadinho mais em termos de motivação, em termos de salário, porque aí entra em outros campos, mas nós sabemos que em Santo Tomé o preço dos produtos estão cada vez mais caros. Ou seja, se os produtos sobem, o salário tem que subir. Claro. E está provado, e no meu trabalho também vou falar sobre isso, que não é o salário, a recompensa salarial, que tem a influência direta na motivação de um funcionário. Ok, mas na nossa realidade não foge. Não dá para fugir disso. Não dá para fugir. Isso mesmo sendo muito genérico. Exatamente. Não dá para fugir disso. Não dá para fugir disso. Portanto, o salário passa sim por um fator de motivação, mas a própria liderança, o próprio estar da pessoa, nesse caso do oficial, é muito importante para que a gente se sinta motivado. O respeito, a forma de tratamento é muito importante. Pois, mas depois há todo o outro lado que tem que ser trabalhado e feito pelos políticos. Exatamente. Não querendo falar de política, porque isto também aqui não interessa, o que me interessa aqui são aspectos internos e inerentes à própria atividade, enfim, que merece toda a admiração e que é essencial do meu ponto de vista. Eu sou um obcecado com as coisas do Estado de Direito, mas... enfim, não querendo entrar na política especificamente, mas vamos ter que entrar aqui num setor que eu acho que é, enfim, num tema que eu acho que é obrigatório falar sobre, que é o seguinte: da estruturação de todo o sistema policial. Eu estou a falar de sistema, não estou a falar de um corpo específico de polícia. Em termos de São Tomé e Príncipe, achas que está tudo feito? Ou o que é que se pode melhorar e aonde é que se pode melhorar? Eu estou a falar em termos de estruturação, não estou a falar nem de salários, nem de nada disso. Sim. Como o corpo está organizado, se já é suficiente para dar resposta a uma sociedade que está com dinâmicas sociais muito rápidas mesmo, e que eu tenho a percepção, e estamos outra vez no reino da percepção, mas a realidade também confirma, do seguinte, que as instituições estão a andar muito lentamente relativamente àquilo que é a dinâmica que a sociedade está a imprimir. Na polícia, como resolver essa situação e como estruturá-la de forma a dar resposta às novas dinâmicas sociais. O que é que falta ainda hoje ter para termos uma melhor polícia em termos estruturais? Eu, quando vejo o sistema da polícia em Santo Tomé, eu vejo muito similar à polícia portuguesa. Tem a polícia judiciária, que é a nossa PIC. Sim. Tem a PSP, a GNR, que é a nossa Polícia Nacional. E o trabalho normalmente é feito em conjunto. E na nossa realidade, eles tentam isso. Eles tentam haver um bom entrosamento entre... Uma interligação. Essas polícias são diversas, uma de investigação. Exatamente. E outra... Enfim, pronto, exatamente. Segurança pública em sentido restrito. Sim, mas eu sinceramente considero que o melhoramento desse sistema passa por ter uma polícia muito mais interventiva, ou seja, não tanto um papel tão institucional, exato. Porque vemos que a PIC, e vai sempre dar o mesmo, o facto deles não terem capacidade de resposta, não têm viaturas, falamos de outras coisas, faz com que a polícia, a PN, tenha que intervir normalmente, mas tenha que haver uma melhor articulação, melhores meios, porque eu acho que, para a nossa realidade, essas polícias são suficientes.
Eu acho que sim. Então não defendes a existência, como algumas pessoas defendem, e eu até cheguei a defender, e ainda continuo a defender, enfim, razoavelmente, que é uma espécie de regressarmos a um tipo de policiamento de proximidade, sobretudo nas zonas rurais. Porquê? Porque nós sabemos que em São Tomé e Príncipe existe que é agora uma cultura praticamente generalizada de furtos e roubos a bens e pessoas em zonas rurais, sobretudo naquilo que é a produção, ou seja, o lado económico da produção rural. Chegando ao extremo de algumas zonas do país, pessoas abandonarem a produção agrícola exatamente porque produziam para ladrões. Efetivamente é assim. Faz ou não sentido termos uma polícia rural, uma polícia de mato, como já chegámos a ter na época colonial, por exemplo. Não é? Porque ela não existia por acaso, ela existia exatamente por existir e interiorizar em nós essa cultura de... Mas assim nós não estamos a falar do sistema, nós estamos a falar de métodos utilizados pela polícia para que dê resposta às situações. Porque a polícia de mato era a GNR em Santo Tomé. Ou seja, que é basicamente como é aqui. A GNR trata das zonas rurais e a PSP das zonas urbanas. É uma questão mesmo de método e de distribuição. Pronto, exatamente. Ou seja, é importante sim, e isso vou sempre defender, que é importante ter a polícia de proximidade nesses locais. Por quê? Porque ali é uma zona que normalmente a polícia nunca chega e deve estar mais atenta, deve estar mais presente. Mas isso não tem nada a ver com o sistema, tem a ver com o método que a própria polícia, a PN, e isso não tem que incluir a PIC, porque a PIC é uma polícia é a polícia que anda descaracterizada. Ou seja, é essencial. Exato. Então, a PN é que tem o papel de ter um efetivo suficiente para que dê resposta às questões das zonas rurais, não estar tão focado nas zonas urbanas. Então, essa é uma questão de distribuição geográfica da segurança interna dentro do próprio país. A dificuldade será só e exclusivamente essa, de distribuir-se melhor o corpo pelas zonas rurais? Ou por trás tem que haver coisas mais respostas mais complexas? Pronto. Nós vemos que a polícia só trata da segurança interna. Claro. Pronto. Temos as Forças Armadas, a Marinha e o Exército para fazer a sua parte e nós tratamos da parte interna. E quanto a essa questão, eu digo que muito pode-se fazer, realmente. Ainda muito espaço. Ainda muito para se fazer. O importante é formar. É formar e fazer-se um estudo de quais são os maiores problemas, as maiores criminalidades que têm acontecido. As zonas críticas. As zonas críticas, exato. Agora, diz uma coisa. Dar resposta. Diz-me uma coisa. Em termos de estruturação do corpo e do aprofundamento do seu trabalho, também fazia sentido que a polícia já tivesse esse tipo digamos que, de competências, não é? Incluindo estatísticas e análise desse tipo de dados e esse tipo de informação. O que nos falta para ter essas respostas? Eu sei que ao nível da sinistralidade automóvel já existe. Sim. A polícia já tem feito um trabalho bastante bom a esse nível, não é? Que é, pelo menos, os sinistros que são, obviamente, visíveis e notificáveis pela polícia, eles são contabilizados em termos de estatísticas e existe a noção do seu valor, da sua constância no panorama São Tomense, que é um problema, toda a sinistralidade de trânsito vial em São Tomé e Príncipe. Tanto é que deixou de ser a malária a pior causa da morte para passar a ser a sinistralidade automóvel. E tem havido programas... Exatamente. Mas o grande problema é o seguinte, é que mesmo aí, na questão da gestão da sinistralidade vial, se calhar é o ponto mais fraco da nossa polícia hoje. Muita gente acusa a polícia são tomense de não conseguir dar resposta a essa situação. Mas a verdade é que tu também já deste resposta a isso, não é? Porquê? Exato. Porque a dinâmica social é tão grande, nós estamos a falar de uma capital como São Tomé, que até 20 anos atrás tinha 20 e tal mil habitantes e hoje Exato. Tem 70 e tal mil, com um tráfego que já começa a ser relativamente intenso, Exato. Sobretudo de motociclos,
E a verdade é que a polícia não evolui tão rapidamente em termos de sua capacidade operacional, não evolui tão rapidamente para dar resposta a isso. Eu estou-te a perguntar, e estou aqui a conversar, e estou a falar também, estou aqui a concluir. Mas como é que tu vês esta questão do trânsito, essa questão da sinistralidade vial? O que é que se pode fazer ainda mais a esse nível, para além de questões estruturantes? Haverá aqui algum toque mágico para se intervir muito rapidamente na baixa desse nível de sinistralidade? Este é um campo que a Polícia Nacional está muito preocupada, e a prova disso é que, bem há pouco tempo, houve uma formação para os quadros, os novos e os que lá estavam a trabalhar no ramo do trânsito, e tem havido sim uma preocupação. E a forma mais viável que eu vejo de minimizar esse problema, primeiramente, passa pela sinalização. Tem havido, sim, uma forte preocupação, um forte investimento nisso, mas sinalizando bem as nossas vias vai ajudar muito na redução do risco, dos sinistros. Exatamente. E depois tem a parte da própria polícia ser uma polícia mais implacável. Só que é complicado, está a ver? Aí é que entra outros problemas. É que entra a questão do ilhéu. Exato, do ilhéu, exato. Mas era importante e eu espero que paulatinamente cheguemos lá. Cheguemos a uma polícia que não olha quando tem que intervir, exatamente. E se não fizer isso, a questão do exemplo é complicada. Exatamente, porque só assim é que nós conseguiremos ter uma polícia com uma melhor imagem. Eu acho que isso pode parecer um pouco filosófico, mas a questão é essa. A questão é que nós temos problemas e estamos a falar da segurança do próprio cidadão. Né? Se nós deixarmos passar um cidadão que não tem as luzes, ok, estamos a deixar passar, mas lá à frente ele vai atropelar alguém. Sim, o risco. Portanto, é importante. E depois muita gente não percebe porque é que se deve insistir nesse tema. É que, para além de toda a questão da segurança do cidadão e disso tudo, há também a questão económica, que é preciso entender-se. Não é? Porquê? Porque não se tem a noção de quanto o Estado gasta com esse tipo de acidentes, não é? Ter que expatriar São Tomé, não há uma resposta do Sistema Nacional de Saúde a esse tipo de sinistros, normalmente, portanto, ter que expatriar, ter que custear as juntas médicas, tudo isto sobrecarrega imenso o país. Enfim, a polícia tem que ter a responsabilidade de diminuir isto. Na mudança de mentalidade, exatamente. Tem que haver uma mudança de mentalidade. As pessoas têm que ser responsabilizadas, têm que sentir que devem cumprir a lei, e a lei existe. A lei existe, se a lei existe, e a polícia tem que fazer cumprir a lei. E a polícia tem que fazer cumprir a lei, exatamente. Mas estamos a falar de um país insular, um país pequeno, um país somos todos primos, e tudo isso é muito complicado. Mas eu acredito que, com o passar dos anos, as pessoas tendem a estar mais responsáveis, tendem a ver que a polícia só existe para cumprir a lei e o cidadão só existe para também cumprir a lei. Exato. Pedro Cavido, obrigado por ter estado aqui. Obrigado. Foi muito útil e interessante a conversa. Eu espero, daqui por mais algum tempo, voltamos a ver em São Tomé e falarmos, e damos continuidade a isso, já tu como oficial da polícia. Também espero. Mais uma vez quero agradecer pela presença, parabenizar-vos pelo primeiro aniversário. Eu acredito que é um projeto que veio para ficar. Esperemos que sim. E obrigado. Exato. Espero que em breve, curto e médio prazo, vocês consigam fazer essa ponte São Tomé e estar nas nossas casas em São Tomé, porque lá estarei para acompanhar-vos, ou na internet ou em casa. Tá, obrigado, meu caro. Muito obrigado. Termina assim esta conversa. Já de seguida, fique atento às notícias que selecionamos para si. Convido-os a descobrir os destaques internacionais. Veja.
O novo governador do Banco de Cabo Verde, João Serra, deve iniciar funções nos próximos dias. Segundo o ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Demis Lobo Almeida, que falava em conferência de imprensa para dar conta das decisões saídas do Conselho de Ministros desta sexta-feira, João Serra já foi ouvido na comissão especializada no Parlamento e quinta-feira o Governo aprovou a resolução que o nomeia. E agora veja uma reportagem sobre São Tomé e Príncipe. No dia 29 de novembro de 2014, antes da cerimônia de tomada de posse, Patrício Trovoada e os 13 ministros que compõem o seu executivo reuniram-se na Fundação Solidariedade para traçar as diretrizes das primeiras decisões daquele que é o 16º Governo Constitucional de São Tomé e Príncipe. Após a reunião, todos dirigiram-se ao Palácio do Povo, onde decorreu a cerimônia de tomada de posse, um evento que contou com a presença dos representantes dos órgãos de soberania de todos os membros do governo cessante, inclusive o ex-primeiro-ministro Gabriel Costa, assessores do presidente da República e do decano do corpo diplomático acreditado no país. Patrício Emery Trovoada foi o primeiro a fazer o juramento enquanto chefe do novo executivo de São Tomé e Príncipe. Seguiram-no os 13 ministros que prometeram cumprir com dedicação e lealdade as funções que lhes foram confiadas. A cerimônia de tomada de posse do 16º Governo Constitucional foi coroada de simbologia. Sem discursos, o silêncio imperou no Salão Nobre do Palácio do Povo. Um silêncio quebrado apenas pelos sorrisos de parte a parte e pelas expressões que representam o recomeço de um novo ciclo para São Tomé e Príncipe. Após a cerimônia de tomada de posse, os membros do governo recém-empossado pousaram para a foto de família ao lado do presidente da República, Manuel Pinto da Costa. Em seguida, Patrício Trovoada falou à imprensa. Dizer que esse governo resulta das eleições, em que o povo santomense, em 12 de outubro, foi bastante claro quanto às expectativas e aquilo que espera do governo. Daí que eu só tenho a dizer que nós estamos prontos e desde esta manhã vamos começar a trabalhar para cumprir com os objetivos e a expectativa das populações. E quais são as prioridades nesse momento? As prioridades são várias, mas nós queremos de facto atacar a questão do emprego, do custo de vida, e eu quero aproveitar também essa oportunidade em que estivemos reunidos com todos os órgãos de soberania para reafirmar a disponibilidade do governo para trabalhar com todas as instituições e os órgãos de soberania, nomeadamente o Presidente da República, de uma maneira leal, franca, aberta, cooperativa, para o bem dos santomenses. Logo após a tomada de posse, Patrício Trovoada e o seu elenco seguiram de imediato ao Hospital Aires de Menezes para uma visita surpresa. O objetivo, segundo o chefe do Executivo são tomense, foi ter um choque de realidade sobre os desafios que irão encontrar ao longo do seu mandato. Sr. Primeiro-Ministro, por que este setor primeiramente? Não, eu penso que é um setor, o Hospital Aires de Menezes é uma instituição emblemática de muitos problemas que nós temos no nosso país. Sabe que é o único hospital central de referência que nós temos. É um hospital que, enfim, ao longo dos anos tem vindo a ter algumas dificuldades, algumas que não são pequenas, são grandes, mas também é um hospital em que nós temos profissionais santomenses que dedicaram-se à saúde dos seus compatriotas e que têm também estado a lutar com muitas dificuldades para manter essa nossa infraestrutura de pé. Daí que era importante, depois da tomada de posse, todo o governo vir até aqui, enfim, porque nós temos que ter sempre presente em cada ato que nós fazemos, cada ato que nós praticamos, que nós estamos aqui para servir os santomenses. E eu achei por bem, eu diria, para uma espécie de choque psicológico, o primeiro para os membros do governo, vimos todos cá ver de facto a dificuldade em que se encontram os santomenses, nas enfermarias, no banco de urgência, nos acidentes devido também
há situações que não têm nada a ver com o hospital. O hospital aqui é uma instituição curativa, mas para perceberem que a prevenção é importante, a prevenção dos comportamentos, a prevenção nos centros de saúde, o facto de que as pessoas têm que ir mais cedo aos centros de saúde para não agravar a situação, para depois virem para o hospital e agravar também os custos para o Estado. Enfim, eu penso que foi uma visita interessante. Queria felicitar o pessoal que eu encontrei cá sábado. Foi uma visita surpresa, a diretora clínica, os enfermeiros e o outro pessoal do hospital. Dizer que contamos com eles. Eles podem também contar conosco. Vamos ter que dialogar, vamos ter que trabalhar, vamos ter que encontrar soluções, porque depois de 40 anos de independência há problemas que têm que ser resolvidos. Concluída a visita ao Hospital Aires de Menezes, Patrício Trovoada e os membros do seu executivo seguiram para uma visita ao Palácio do Governo. De volta à Fundação Solidariedade, Patrício Trovoada deu a primeira entrevista exclusiva enquanto primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe e falou, dentre outros assuntos, sobre a tomada de posse e o que espera dos ministros que fazem parte do seu governo. É a terceira vez e, por conseguinte, a parte do cerimonial, evidentemente que já impressiona menos. É sobretudo o contexto da tomada de posse desta vez que é diferente. É uma tomada de posse num contexto de maioria absoluta do ADI, depois, enfim, de um conflito político em 2012 que nos opôs ao Presidente da República e a uma série de outros atores políticos. Tomar posse para substituir um governo que nós sempre consideramos de anticonstitucional, ilegal. Esses é que são os aspectos, digamos, que fazem com que essa tomada de posse fosse um pouco mais particular. Mas eu creio que facilmente isso tudo foi ultrapassado. Temos um país com muitas dificuldades. Eu penso que os santomenses não esperam de nós mais querelas, mais conflitos, voltar a falar sempre do passado. Daí que, sinceramente, para mim, eu estava mais concentrado nos problemas que vamos encontrar, algumas preocupações, tomada de posse no fim de semana, os ministérios estão fechados. Essa manhã já fomos alertados que havia ainda pessoas a fazer mudanças de computadores e de outros equipamentos dos ministérios, para que fim e para onde nós não sabemos. Isso é que é um pouco mais preocupante. Ainda no dia 29 de novembro, Patrício Trovoada dirigiu uma mensagem aos membros do seu executivo. Naquele que intitulou de Discurso de Orientação Política aos membros do governo, Patrício Trovoada apontou a pobreza como um inimigo comum que deve ser combatido e afirmou que espera trabalho abnegado e dedicação do seu elenco. O povo espera de nós exemplo, trabalho abnegado, verdade, diálogo construtivo, sério e permanente, proximidade e transparência nos nossos atos e resultados. O povo espera de nós que ponhamos fim às perseguições político-partidárias, com por vezes cumplicidade no sistema judiciário e nas forças de segurança. O povo espera que ponhamos fim às querelas interpessoais, às discriminações, à má gestão da coisa pública, ao sectarismo, às injustiças, enfim, que ponhamos fim à corrupção e aos desmandos que tomaram conta do país. Ainda no dia 29 de novembro, teve lugar a primeira reunião do Conselho de Ministros, da qual saíram importantes decisões para a nova funcionalidade de diversos setores da administração pública, em particular, e do país em geral. Durante a semana, o primeiro-ministro Patrício Trovoada recebeu em audiência o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, José Bandeira, membros da Associação dos Motoqueiros e Taxistas de São Tomé e Príncipe e a Associação das Feirantes do Mercado Municipal. Temos um novo governo, temos um novo primeiro-ministro, que foi recentemente empossado, e temos, efetivamente, o presidente do Supremo Tribunal de Justiça,
representante de um órgão são os tribunais. Daí que, após o início dos trabalhos, não é, e do arranque do governo, era de todo interesse do Presidente do Tribunal de Justiça encontrar-se com o Primeiro-Ministro. Portanto, o primeiro objetivo é o objetivo cortesia, em que venho apresentar os meus cumprimentos e umas felicitações minhas ao Primeiro-Ministro no exercício do cargo para o qual foi empossado. Falamos de organização, que é base fundamental para dar um novo rosto à cidade, e também com chegada de novos cargos também abordamos a formalidade, como nós de facto trabalhar nesse assunto para no futuro próximo teremos viaturas com mais qualidade e renovando anualmente a frota de táxis também. Integração social no meio escolar ou na sociedade toda? Sim, sim. No meio escolar, principalmente, para ajudar o aluno a conhecer a sua escola, muitas coisas mais sobre a escola. E então, isso tem nos ajudado? Sim, muito Uma aula interessante? Sim. E vocês acham que isso vai ajudar mais em quê? Na disciplina, no conhecimento da escola? No conhecimento da escola. E vos ajuda também na vossa orientação? Sim. A primeira semana de Patrício Trovoada, até esta do governo são-tomense, ficou marcada pela visita ao Liceu Nacional. Encerrada a rubrica Notícias, seguimos para as minhas sugestões. Hoje, livros, como quase sempre livros. O livro de um autor angolano, Tempestade Celestino, A Virgem, editado pela Guerra e Paz, este ano, em 2014. E já vou explicar porque é que tem que ler e o que é que há em comum entre os três livros que eu vou sugerir. Gersteingart, Absurdistão, editorial Estampa, no livro de 2006. E um terceiro livro, que é o V.S. Naipaul, Num País Livre, da Dom Quixote, de 2005, original de 1971. Porquê esses três livros? Simples. Porque tratam-se de personagens desenraizadas e de personagens, no essencial, com grandes, mas grandíssimos problemas com as leis, mas mais que com as leis, com a autoridade, ou seja, com a polícia. Portanto, qualquer um dos três livros anda muito à volta disto. E daí as minhas três sugestões. Chegamos ao fim, mas não posso deixar de lhe agradecer por nos acompanhar, quando consigo, no próximo sábado às 18 horas, para mais uma emissão. Já sabe, eu sou a Billy Neto e esta é a STP TV, a sua nova televisão.